exclusiva aqui na Jovem Pan News com o líder do PT, Partido dos Trabalhadores, na Câmara Federal, o deputado Zeca Dirceu. O nosso Adalberto Piotto comandou essa conversa e a gente separou os principais pontos. Vamos acompanhar. Olá, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Nosso convidado hoje é o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. Deputado, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Como é que tá, Piotto? Tudo bem? Tudo bem. Deputado, vamos falar do assunto que é o assunto do momento. A Câmara fez um esforço concentrado na semana passada, aprovou a reforma tributária. É um assunto já de décadas no país, mas há uma acusação muito importante de que faltou debate, faltou passar pelas comissões, como, por exemplo, aconteceu com a reforma da Previdência. O senhor era deputado, fazia parte de comissões. Por mais que fosse um assunto, sim, que está na pauta há décadas, há muita coisa nova inserida nessa reforma. Faltou debate, na sua opinião? Primeiro, queria destacar que essa semana foi talvez a semana mais exitosa para o país dos últimos anos, e talvez até das últimas décadas, né? Nós começamos no domingo, aprovamos na segunda-feira uma nova legislação para ampliar a educação integral no país, que é muito importante, necessária. A criança está o dia todo na escola, além de aprender a ler e escrever, desenvolver habilidades, né? Depois aprovamos, né, a reforma tributária, os seus destaques, aprovamos, né, o novo CARF, que vai ser uma metodologia diferente para acabar com aqueles que ficam sonegando, fraudando o fisco e se recusam a pagar os impostos, são grandes corporações, e ainda aprovamos o programa de aquisição de alimentos. Quanto à reforma tributária, não consigo ver nexo, sabe, numa gritaria muito grande de que faltou debate. Primeiro que é um assunto debatido há 30 anos. Segundo, é um assunto que na legislatura passada teve comissão especial, tanto no Senado como na Câmara, com meses de discussão. E além disso, nesse ano, né, o presidente Lira, nós que somos líderes, tivemos o cuidado de criar um grupo de trabalho, tinham lá representantes dos mais diferentes partidos, né, a nossa bancada, por exemplo, do PT, e aí cada líder conduziu a sua bancada como achou melhor, se reuniu muitas vezes. Toda vez que eu chamava o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele vinha para o debate, para explicar, para detalhar. Quando a gente chamava o coordenador, que inclusive eu indiquei, é o deputado Reginaldo Lopes de Minas, ele vinha, discutia. Às vezes nós trazíamos especialistas, né, para analisar o texto e debater com a bancada. Então, na bancada que eu conheço e que eu coordeno, não faltou espaço para debate. Com os estados, com os municípios, eu participei de dezenas de reuniões também envolvendo governadores, representantes de governadores, entidades municipalistas, com os setores organizados. Eu perdi a conta. Só eu, que não era relator, né, nem coordenador, devo ter recebido uns 20 setores da indústria, da área de serviços diferentes para dialogar, para ouvir, para mostrar. Então, claro que você poderia debater mais. Claro que seria melhor debater mais. Mas tem coisas, viu, Piotto? E aí eu tô lá na Câmara dos Deputados desde 2010, que ou a gente faz lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso, na hora certa, ou não faz nunca mais. No passado, eu vi outras reformas não sair do papel porque ficou se dando tempo ao tempo. Quando viu, chegou um ano que já era eleição, como é o ano que vem, aí não se discutiu mais a reforma. Daqui a pouco já começam a pensar na outra eleição, que está faltando lá 2 anos para o deputado se reeleger. Então eu acho que foi na hora possível e foi muito positivo ela ter sido aprovada. Mas, deputado, vamos pegar só um exemplo das emendas aglutinativas. O texto tinha sido apresentado ali poucos minutos antes, foi votado logo na sequência. Faz sentido isso? Parlamentares, seus colegas ali de Câmara, obviamente com outra visão, mas reclamaram. Se fosse atrasar isso até a primeira semana da volta desse recesso de julho, isso seria a protelar demais, porque acho que o mais difícil conseguiu-se. Há uma consciência nacional do desejo de se fazer a reforma tributária. Eu me lembro que na reforma da Previdência teve que convencer a população, e aí a população entendeu e veio junto. Saiu uma reforma. Neste caso, seria tão protelar para mais 2 ou 3 semanas seria um problema tão grande para uma reforma da importância que é a reforma tributária? A emenda aglutinativa, Piotto, ela fez alterações pequenas de coisas muito positivas, que melhoraram o texto, facilitaram a vida do contribuinte. Ela é boa
para o país, ela foi de mudanças que a gente já vinha discutindo. Então não foi um assunto novo, desconhecido, que algum segmento levou lá de última hora e aí foi incluído. Não, eram temas que muita gente já defendia, que muita gente já tinha acordo e faltava ali às vezes um detalhe, um convencimento do relator. Ele aconteceu de última hora. E votar emenda aglutinativa daquele jeito, para quem está fora, né, parece que foi uma coisa muito rápida, que as pessoas não conheciam o que era. Mas é sempre assim na Câmara dos Deputados, em todos os projetos que a gente aprova. Por isso que existe essa emenda. É uma emenda para corrigir pequenas coisas, para aperfeiçoar pequenos detalhes do texto. Mas eu concordo com você. Se você puder dar mais tempo, e tem assuntos que isso é permitido, a gente vê lá a viabilidade, você faz. Mas como a gente conhece o ambiente ali, eu não tenho certeza se em agosto a gente ia ter o mesmo ambiente favorável de agora para aprovar. Então, eu fui um dos que defendeu, como o presidente Lira defendeu, outros defenderam, não arriscar. Prefiro a crítica de ter feito, né, com, né, talvez uma discussão não tão longa, do que o insucesso de o país passar mais 30 anos sem destruir esse sistema caótico tributário que nós temos de 10, 12 impostos, de 5 mil normas, que o Brasil não aguenta mais. Deputado, mas vamos lá. Num único dia foram liberados 5 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares. O senhor acha que se o texto fosse realmente de conhecimento dos deputados, que tivesse aceitação, era preciso fazer isso justamente no dia da votação, da discussão da reforma tributária? Não vejo problema nisso. É uma prerrogativa dos deputados, do Congresso, influenciar, intervir, alterar a execução orçamentária. Inclusive, a lei obriga o governo federal a empenhar e a pagar os recursos. Grande parte desses recursos são emendas individuais, que o deputado tem direito, que vai lá para ajudar o hospital da região dele, que vai lá para atender a universidade do estado. Bem na semana da discussão ajudar do CARF e da reforma tributária, uma prefeitura. Deputado? Aí é prerrogativa do governo, do ponto de vista da política, dentro da lei, com transparência, com critério, e é assim que tem sido agora, diferente de como era antes. Antes era orçamento secreto, sem critério, né? Muitas vezes talvez fugindo até da legalidade. Então, o governo, seja o de hoje, o de ontem, o de amanhã, seja o do Brasil, de algum estado da federação ou de algum município, ou até em outras partes do mundo, em todo lugar é assim, os deputados influenciam na execução orçamentária, o governo tem essa prerrogativa, do ponto de vista da política, de escolher o melhor momento. Não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral, né, contando que você faça como foi feito, com transparência, com critérios, para atender demandas que de fato a população necessita na educação, na saúde. Não vejo problema nenhum e, sabe, me incomodo com quem tenta criminalizar isso. Não é crime, não é imoral. Os critérios antes eram do relator e o relator, emendas do relator, era muito próximo do presidente da Câmara, que por acaso é o mesmo presidente de agora. Mas no histórico do PT, no primeiro mandato lá, do governo Lula, mensalão, depois petrolão, isso não é ruim? Liberar um valor justamente nessa semana? Por que não foi 2 meses antes ou 2 meses depois? Eu acho que ruim... Não sugere compra de apoio parlamentar, cooptação do parlamento? No meu entendimento, teria sido muito ruim para o país, para quem está nos assistindo, se a reforma tributária tivesse sido rejeitada e o Brasil continuasse com esse sistema tributário caótico. Nós estamos simplificando o sistema, é uma boa medida, ela vai honrar aqueles que andam na linha, que fazem a coisa certa, ela vai diminuir os sonegadores, os fraudadores, eu acho que o Brasil vai até aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, vai acabar com a guerra entre os estados e a reforma tributária ela vai ter uma medida educativa. O cidadão vai ver quanto está pagando. Hoje, o brasileiro não sabe quanto paga de imposto, principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, que são a imensa maioria do país. Então, eu estou feliz, eu estou satisfeito com o resultado que teve, sabe? E concordo com a maneira como o governo federal fez a execução orçamentária, respeitando quem pensa diferente. Eu vou alterar o assunto, mas os fins justificam os meios? Porque o senhor disse assim, eu preferia que a reforma fosse aprovada. Mas aí a gente está falando de um meio que está sendo justificado? Se os meios forem legais, forem republicanos, forem transparentes, com critérios como foi, justifica. E é republicano liberar bem na semana? Sim, porque você tem que aprovar, eu acho que é. Vamos lá. Deputado, vamos falar sobre a esplanada dos ministérios. Tem 37 ministros. É a maior esplanada que a gente tem lembrança recente.
e já está se falando numa mini-reforma para conseguir apoio, sobretudo na Câmara. No Senado, a vida do governo não é difícil. A Câmara que teve, inclusive, a gente vai falar desses outros dois assuntos, teve derrotas recentes. Essa mini-reforma faz sentido? O PT vai ceder espaço importante na esplanada dos ministérios, ou seja, ministérios importantes, fortes para, digamos, esse novo grupo de aliados? Eu sou líder da bancada da federação. Sou líder do PT, do PV e do PCdoB. É óbvio que eu não vou aceitar ceder espaço. É óbvio que nós vamos brigar para que a gente mantenha ou até amplie os espaços que a gente tem no governo. Isso é obrigação de qualquer líder. Isso é, né, a tarefa de qualquer partido. Agora, se a gente olhar o que acontece nos estados, troca de secretários estaduais é algo muito comum. Se a gente olhar o que acontece nos municípios, eu sou do Paraná, sou lá do interior do estado, fui prefeito 2 vezes de Cruzeiro do Oeste. Eu trocava secretário com uma certa frequência. Hoje eu me relaciono muito com prefeitos, por ser deputado federal, municipalista, é muito comum trocar. Então por que no governo federal não pode? Por que lá na Inglaterra pode, na Alemanha pode, na Espanha pode, na França? Isso é normal. Isso aconteceu em outros governos, aconteceu no governo anterior e vai acontecer no próximo governo. Faz parte do jogo democrático, né? O que você não pode é fazer uma troca escusa. Você colocar alguém lá que não tem a habilidade política ou a habilidade técnica para construir. Quem tem habilidade política se cerca de pessoas técnicas. Vamos falar de democracia e de Constituição agora. O senhor é de um partido que sempre foi muito ativo nas críticas, extremamente duro, mas a democracia brasileira instalada lá, ou a redemocratização do país, depois confirmada na Constituição de 1988, garantiu plena liberdade de expressão. Parlamentares sempre foram invioláveis, inclusive nesse entendimento que está na Constituição, o senhor sabe muito bem. Parlamentares têm um artigo específico para eles. A gente está vendo ali uma série de afrontas recentemente, seja com vetar parlamentares se manifestarem nas redes sociais, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, e não tem havido uma reação do Congresso Nacional. Sem contar que também há juristas, e são de todas as bandeiras políticas, que têm reclamado em relação ao dia 8, e ninguém está aqui passando pano para quem destruiu o patrimônio público, longe disso, mas há uma coisa chamada devido processo legal que não está sendo observado, ou seja, individualizar a acusação, a audiência de custódia, tudo isso. Como é que o senhor vê esse momento da democracia brasileira? Estamos regredindo do ponto de vista democrático? Não acredito, eu acho que o que aconteceu no dia 8 e a reação do presidente Lula acertada, a reação do Poder Judiciário, das polícias, fortaleceu a democracia do Brasil. Se alguém achava que com 2 soldados dava um golpe no país, derrubava o Supremo, como falou o filho do ex-presidente, né, mordeu a língua, se equivocou de forma vergonhosa, até acho que foi vexatório o que alguns planejavam e pensavam e o resultado que se alcançou. Como vai ser vexatória a conclusão para aqueles que queriam, com uma CPMI, mudar a história, transformar em mocinho quem é bandido, quem é terrorista, que foi lá tentar destruir a Praça dos Três Poderes, dar um golpe no país, e transformar em vilão quem tomou as medidas que a lei determina, que a lei impõe. Eu sou daqueles que é hiper, mega a favor da liberdade de expressão. Cada um fale o que bem entender, o que bem quiser. O que não pode é se utilizar disso para cometer crime. Falou algo que é crime, tem que ser polido no rigor da lei, seja numa entrevista como a gente está fazendo, seja lá no plenário, ou seja nas redes sociais, que virou terra de ninguém, virou uma zorra, virou um lugar de criminosos, inclusive com pedofilia, inclusive com violência, ameaças e mortes nas escolas. A gente não pode mais tolerar isso. Então, o rigor da lei, do que depender de mim, vai ser usado para esses casos extremos, que alguém se aproveita da liberdade de expressão para construir um crime. Agora, fale o que querem, o que bem entende, aonde acharem que é adequado e que isso seja o mais livre possível. O senhor tem uma longa carreira na política, não chegou hoje. Eu tenho uma longa carreira no jornalismo. E nós dois, eu creio, vamos concordar com o seguinte aspecto. O entendimento de liberdade de expressão pacificado até outro dia não é esse que está sendo aplicado agora. E não faltaram excessos, verborrágicos inclusive, seja do PT ou de qualquer outro partido, até aquele momento. Mas tudo era compreendido de uma maneira... Bom, esse é o debate livre. O Brasil gosta do debate livre. Por que alterou isso agora? Porque isso é inegável, deputado. Que alterou. Nós estamos tendo perseguição. Nós vimos aqui, por exemplo, pessoas
pessoas que estavam discutindo questões técnicas sobre a eleição e não era uma questão de afrontar o resultado do TSE, muito pelo contrário. Mas como é que isso funcionou? É uma pergunta. Até outro dia a gente via, eu me lembro do presidente Lula falando, vamos fazer vaquinha e fazendo jossa com o TSE, porque era multado. E tudo bem, pagou a multa e ninguém foi lá e caçou o presidente por causa disso, ou prendeu o presidente. Hoje a gente tem um procedimento muito mais duro em relação a quem diverge. E cabe ao Estado insistir em explicar como as coisas funcionam. O senhor não acha que está tendo alteração em relação a isso? Há perseguição de opositores ou há um cancelamento gigantesco, e inclusive afrontas à liberdade de expressão, de imprensa e inclusive a inviolabilidade do parlamentar? Não houve isso agora, recentemente? Da minha parte, Piotr, da parte da minha bancada, e eu digo até da parte do presidente Lula e do governo federal, não há nenhum clima, nem objetivo de vingança, de revanche. O Ministério da Verdade, não é isso? O que nós queremos é governar o país, é resolver a vida de quem está endividado, é baixar o preço dos combustíveis, diminuir o custo de vida. O que nós queremos é controlar a inflação, diminuir os juros criminosos que o Banco Central mantém até hoje. Eu sou um democrata. Eu sou a favor da liberdade de expressão extrema. Agora, eu não sou jurista, não sou advogado, não sou especialista nesse assunto. Agora, o que para mim está muito claro é que nem toda decisão judicial ela é perfeita. Por isso que você tem, né, na previsão legal, a chance de recorrer, de buscar uma reparação. Então, quem se sentiu prejudicado, que faça isso. Agora, eu não vou me aprofundar assim, nessa análise, porque não é a minha esperteza, não é a minha especialidade. Respeito a tua maneira de compreender, né, o que está acontecendo. Agora, o que eu não aceito, e aí eu tenho posição muito clara, é que alguém use da liberdade de expressão para cometer crime e acha que vai passar impune. Não vai mais passar impune. Mas esses crimes todos têm punição prevista. Está na lei. A mesma ofensa, eventual ofensa, o ofendido tem direito de se manifestar. Eu posso lhe contar claramente, eu fui processado no começo de carreira pelo pela lei de imprensa, um entulho da ditadura. Tive acesso, aliás, a todo o devido processo legal. Agora eu vejo pessoas que não têm esse mesmo direito. E nós estamos muito distantes. A lei de imprensa, inclusive, já foi deixada de lado, felizmente, porque era um entulho da ditadura. O senhor não está vendo alterações? Se o senhor imaginar o PT de 10 anos atrás criticando coisas, ou um pouco mais, 20 anos, o senhor imagina que o PT hoje estaria no banco dos réus ou estaria livre? Porque mudando-se os sinais é o que a gente está vendo hoje, não é? Não é ruim. E eu estou defendendo aqui, deputado, como defendi lá atrás, a plena liberdade de expressão, tal como ela foi concebida e aceita e pacificada. Nós pensamos iguais, eu também sou a favor da minha preocupação é que liberdade de expressão máxima. Deputado, eu vou lhe contar aqui. Eu ouvi de parlamentares dizendo, eu estou com receio de lhe dar uma entrevista agora, no começo desse ano. Não é lamentável que tenhamos chegado a esse ponto? Eu acho que ninguém precisa ter esse receio. O senhor acha que não? Eu tenho 23 anos... Com tudo que aconteceu? Tenho 23 anos de vida pública. Eu não tenho por que me preocupar com o judiciário. Eu não cometi nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Tanto é que eu nunca fui processado, eu não respondo a processo, eu nunca fui condenado por corrupção, eu nunca me envolvi, passei perto de mal feito. Então, quem agir dentro da lei, quem agir de forma correta, sabe, vai ser vitorioso, não vai ter nenhuma penalidade. Agora, quem usar da liberdade de expressão para cometer crime, estou repetindo pela 5ª vez, já esgotamos o assunto, né, vai ser punido, deve ser punido. Não sou eu que vou julgar, é o judiciário, eu não sou especialista, como eu falei, né, no direito, né, mas sou democrata, sou a favor da liberdade de expressão. Mas a Procuradoria em Defesa da Democracia, o vulgo Ministério da Verdade, dentro da AGU, não é um problema? Não, eu não acho problema. A Constituição já não dá conta de tudo isso? O ministro Jorge Messias, que é o ministro da AGU, inclusive me procurou, né, está disposto, inclusive, a dialogar com a nossa bancada, está disposto a dialogar com os outros partidos, até mesmo com quem não é da base de governo, e isso vai acabar acontecendo no segundo semestre. Eu tenho confiança no trabalho dele, no trabalho da AGU e convicção do que pensa o presidente Lula. O presidente Lula não está governando com objetivo de vingança, com objetivo de revanche, ele está governando para melhorar a vida da população brasileira, para tirar o país desse desastre que foram os últimos 4 anos, que levaram o nível de desemprego lá em cima, da fome, da miséria. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa prioridade. Essas outras coisas são tarefas do judiciário, o judiciário vai ter que se debruçar sobre isso, e quem se sentir prejudicado tem que ter um bom advogado e recorrer. Meu último questionamento, deputado. O senhor é do que podemos chamar de uma nova liderança dentro do PT.
É um partido histórico que já teve 3 mandatos e meio praticamente na presidência, tem agora o 3º mandato do presidente Lula. Qual é o PT que o senhor defende? Porque nós temos um PT raivoso, sim, temos o PT paz e amor, eu estou falando das figuras e, digamos, adjetivos que foram dados ao presidente Lula durante a história dele, que é longa no país. Mas nós temos o PT que se envolveu em casos de corrupção, temos o PT que voltou ao poder agora. Qual é o PT que o senhor defende? É um PT mais aceito a falar com os diferentes, a se abrir mais para os aliados? O senhor disse que vai defender posições do partido dentro dos ministérios, mas eu tenho um conflito, porque os aliados também vão querer os mesmos espaços. Qual é o PT que o senhor defende? Acho que nesses 6 meses como líder, né, da bancada do PT, da federação, eu já provei qual é o PT que eu defendo, né? É o PT do diálogo, é o PT do entendimento, né? É o PT que conversa e respeita quem é e pensa diferente de nós, né? E o PT que tem foco nas questões do país, que tocam a vida das pessoas. Quando a gente brigou 6 meses e aprovamos na segunda-feira uma nova legislação para a educação integral, porque a gente sabe que isso é decisivo para o futuro do país. A educação precisa voltar a ser uma grande prioridade do Brasil. Isso se perdeu, infelizmente, nos últimos anos. Durante 6 anos foram tirando dinheiro da educação, do orçamento público. Esse dado não é meu, esse dado é do governo anterior, enquanto a arrecadação batia recorde. Qual é o sentido disso? Se é a educação que muda, de fato, a vida das pessoas. Então é esse PT que eu defendo e não é o que eu defendo. A grande maioria dos nossos filiados, dos nossos dirigentes, dos nossos deputados, tem esse pensamento. Ah, tem uma pessoa outra que destoa disso? Pode ser que tenha. E é normal que tenha, porque o partido não é uma ditadura, não é obrigatório todo mundo pensar igual, né? Tem gente que fala de fogo amigo no PT. Não é fogo amigo, é da natureza do partido, desde a sua fundação, né? Tem instâncias municipais, estaduais e tem a instância nacional, onde cada um chega lá e fala o que bem entende, propõe o que bem quer. Uma hora ou outra pode ter uma proposta que quem está assistindo ache absurda, pode ter. Agora, o que vai prevalecer é a decisão da maioria. O PT toma decisões por colegiado. Eu desafio alguém mostrar algum partido no Brasil que tenha uma democracia interna tão forte, tão plural, tão verdadeira quanto a do PT. Nós fazemos até eleição direta de dirigentes pelo voto único de cada filiado. Quem é que faz isso? Esse PT mais aberto defende as declarações do presidente Lula, que defendeu a Venezuela e disse que aquilo é uma democracia, e democracia é relativa, ou que o seu próprio partido endossou posições na Nicarágua, ou que o próprio presidente agora disse que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm culpa pela guerra, sendo que um foi invadido e o outro foi o invasor. Onde é que tem espaço nesse seu novo PT, essas declarações do presidente Lula, as quais chamam a atenção, inclusive causando problemas a ele do ponto de vista diplomático, da visão que, por exemplo, a esquerda europeia tem romantizada sobre a esquerda latino-americana e que teve reveses recentemente? Eu estou com 45 anos, né, eu tenho 23 anos de vida pública, eu já cometi erros. O PT já cometeu erros, o presidente Lula, como qualquer outro presidente, qualquer outro ser humano, comete erros. Agora você já vai me ver, né, publicamente fazendo uma crítica ao presidente Lula, apontando um erro dele ou fazendo um juízo de valor. Por respeito, não que eu não faça no privado, dentro do partido, dentro da bancada, diretamente a ele, né? Então eu não vou polemizar, sabe, sobre Venezuela, não vou polemizar sobre outros assuntos que talvez a fala dele, por alguns, não tenha... Mas na sua opinião, a Venezuela é uma democracia? Bem compreendida. Não, eu não vou... O senhor não vai responder se a Venezuela é uma democracia? Eu vou me negar a entrar nessa polêmica e vou deixar uma opinião que eu acho que vale, né? Eu acho que cada país precisa caminhar com as suas próprias pernas, cuidar dos seus próprios problemas. Não sou eu que, como deputado federal do Brasil, vou dizer para a Venezuela como é que eles devem se comportar. Não é o presidente Lula que vai dizer para os Estados Unidos como é que eles devem ou não fazer funcionar aquela democracia tão confusa deles lá e tão sujeita a fraudes, inclusive. A gente sabe como é feito o processo de votação nos Estados Unidos. Então eu não vou, ainda mais numa entrevista aqui, entrar nessa polêmica. Não vou. Deputado, com todo respeito, tenho o direito de perguntar, de questionar. Que de alguma forma o senhor respondeu. A não resposta é uma resposta. Mas é estranho chamar a Venezuela de uma democracia consolidada, tal como nós conhecemos aqui no Brasil, não é? O que eu acho é que o Brasil, com a Venezuela e com qualquer outro país, isso tem sido feito muito, tem que procurar as suas convergências, principalmente do ponto de vista econômico, comercial, que sejam boas para o Brasil. Eles têm petróleo barato para vender para nós. Opa, nós vamos comprar esse petróleo, vamos baixar o preço do combustível aqui, né? Eles estão precisando de alimento lá, né? O nosso
agronegócio aqui topa vender, se tiver um seguro, uma garantia internacional, nós vamos ajudar a matar a fome lá. Eu acho que as relações internacionais, e o presidente Lula faz assim, talvez tenha um ou outro caso, mas ele faz assim no todo, elas têm que pensar no interesse dos brasileiros, do desenvolvimento do nosso país, respeitando a autonomia de todos os outros países. Nós não temos que ficar fazendo juízo de valor do que os outros países são, de como eles funcionam. E isso não é um conceito meu. Se a gente for estudar, né, a diplomacia brasileira, antes de Sarney, Fernando Henrique, ela sempre prezou por isso, não interferir na autonomia dos outros países. Deputado, obrigado pela entrevista. Valeu, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.